Amém. Novamente, graça e paz, igreja, amém? Amém. Graça e paz, você que está em casa, seja bem-vindo. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar esse Deus glorioso. Como eu sempre digo nas imagens, nas filmagens, você perdeu uma parte maravilhosa. Estávamos aqui adorando e a presença de Deus muito forte neste lugar. Antes que eu esqueça, eu quero te convidar todos os sábados. Nós temos a partir das 9 horas da noite vigília de adoração e a presença de Deus é real. Então você que está querendo sentir a presença de Deus, que tem uma experiência sobrenatural com Deus, você é o nosso convidado aqui no Santa Lúcia, todo sábado às 7 da noite. Hoje nós iremos dar continuidade na nossa série de mensagem sobre a importância de desfazer o velho homem para surgir um novo homem. Como eu sempre explico em cada mensagem, e desde já, se você não assistiu às outras mensagens, hoje já estamos na 7ª mensagem dessa série. Então, se você ainda não assistiu, vai no canal do YouTube do Pastor Claudinei e ali esteja assistindo as outras 6 mensagens, porque é muito importante você entender o processo do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje estarei falando sobre fidelidade, uma palavra muito forte, fidelidade. Hoje nós não encontramos muito fácil nos relacionamentos essa palavra fidelidade. Não é à toa que mais de 50% dos relacionamentos conjugais estão terminando por falta de fidelidade, em honrar sua aliança, em honrar o seu compromisso. Por quê? Porque nós somos falhos, mas quando há fidelidade, não importa o tamanho do erro do outro, nós continuamos fiéis a Deus e a palavra que nós demos naquele ato de aliança. Então eu estarei falando sobre fidelidade, e eu queria que você abrisse comigo aqui na igreja, e aí na sua casa, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 até o 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 a 9. E assim está escrito na palavra do Senhor: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para que guardasse o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Você que está aqui, você que está na sua casa, incline a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu. João capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro, que diz: não foram vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vocês deem muitos frutos. Pai querido, eu sei que nessa noite o Senhor irá falar a muitos corações. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, tire a dureza do nosso coração, nos ensine a vencer o orgulho para aprender com o Senhor, que és um Deus fiel. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós iremos continuar falando sobre a importância do trabalhar do Espírito Santo. Como eu sempre dou o exemplo, o fruto do Espírito é o resultado do trabalhar do Espírito Santo. Nós falamos desse texto que nós estamos pregando, são 9 mensagens, Gálatas capítulo 5, ele começa a dizer ali das obras da carne e as obras do Espírito. De antemão, ele deixa bem claro que aquele que produz as obras da carne, ele caminha em direção à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas diz que aquele que nasceu de novo, entregou a vida para Cristo, ele começou a ser trabalhado
começou um processo na sua vida que tem uma finalidade: torná-lo idêntico a Cristo. Então, se você está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e se orgulha seu tempo de casa, mas não parece nada com Cristo, eu quero te dizer que você nunca entendeu o que é ser um cristão. E eu te convido hoje a abrir o coração e deixar o Espírito Santo desfazer esse velho homem, essa velha natureza. O que nos indica que somos parecidos com Cristo não é a roupa que vestimos, não é o nosso linguajar gospel. O que nos indica que somos cristãos é o nosso caráter transformado conforme o caráter de Cristo. E nós vimos isso claramente. Temos estudado aqui a questão da ciência. Nessa igreja temos aprendido que a nossa mente, ela nos leva a ensinos maravilhosos. E é bem claro que aquele homem que tem domínio das suas emoções, ele se relaciona melhor em qualquer lugar onde ele está inserido. E nós vimos que o Espírito Santo, ele nos ajuda muito bem nesse fator de ter o caráter transformado. Então eu te convido nesse momento para essa grande viagem maravilhosa de transformação do homem. Porque conversão não é mudança de igreja, conversão é mudança de vida. Então talvez você diz: pastor, me converti há 15 anos, mas seu caráter ainda continua o de 15 anos atrás. Eu quero te dizer que você ainda não se converteu, porque conversão é mudança de vida, é o caráter transformado segundo a imagem de Cristo. Falei de amor, falei de paz, falei de alegria, falei de longanimidade, falei de benignidade, de bondade, e hoje estarei falando sobre essa palavra muito difícil de encontrar nos nossos relacionamentos: fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é o mesmo que lealdade. É ser leal, é cumprir com os seus compromissos, é ser fiel à sua palavra. Nós ouvimos e lemos muito em várias camisetas, em carros: Deus é fiel, não temos dúvida. Paulo escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele deixa bem claro: por mais que sejamos infiéis para com Deus, Ele continua fiel para conosco. Por quê? Porque a essência dele é imutável. Deus não muda, e o plano dele é nos transformar de dentro para fora, que nem um fator externo, nem uma luta nos deixará infiéis, nem uma traição, nem uma calúnia, nem uma perseguição nos tornará infiéis, porque o papel do Espírito Santo é nos tornar idênticos ao Senhor, leais à promessa, leais ao Deus que nos chamou e nos tirou da morte para a vida. Fidelidade é o ato de ser idêntico ao Criador. Nós acabamos de ler aqui quando Deus chamou o povo, e eles ficaram cientes: o Deus que os chamou vocês da terra do Egito, Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre os seus pactos e as suas alianças. Então nessa noite, Deus te ensinará o que é ser fiel, o que é ser leal. Fidelidade é um termo com origem do latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Exemplo: a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo. Por isso que o mundo se encontra um caos. Vivemos dias de pandemia e de corrupção. Vivemos dias que nós oramos mais para Deus eliminar a corrupção, que mata mais que coronavírus. Por quê? Porque o homem é infiel por natureza. A velha natureza do homem é infiel. Todo ser humano nasceu do pecado, ele herdou o pecado de Adão. Por isso que é importante todo ser humano nascer de novo, entregar o coração a Cristo e entrar no processo de transformação para ser a imagem e semelhança de Cristo, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 8. Ele diz que o papel do Espírito Santo é nos tornar idênticos
a Cristo, que é a pedra angular, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Fiel é aquele que cumpre com seus compromissos. É o que nós não temos visto no dia a dia. Porque o Espírito Santo gera fidelidade em nós. Pare para pensar. Por que ser fiel no mundo de pessoas infiéis? Por que ser leal? Por que continuar cumprindo seus compromissos no meio de pessoas que irão nos trair? Porque a nossa recompensa se encontra na eternidade. Quando Jesus veio nesse mundo, Ele deixou bem claro que o reino dele não é aqui, mas no céu de glória. Deus nos chamou para nos mantermos fiéis, porque a recompensa será dada pelo Senhor. Não espere a recompensa dos homens. Aquele que faz algo esperando a recompensa dos homens, ele já começou errado, e é questão de tempo ele vai se decepcionar, porque o homem é fiel por natureza. Por isso que nós, como igreja, quando andamos nos passos de Cristo, em fidelidade, o número de pessoas que começam a seguir Cristo vai aumentando dia após dia, porque ali encontraram um povo fiel. E é isso que Deus espera de nós, um povo fiel nos seus compromissos, fiel nos seus relacionamentos, fiéis em adoração a esse Deus. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo gera fidelidade em nós, como eu já disse, porque Ele nos chamou a ser imagem e semelhança desse Deus. E eu quero falar um pouco sobre esse Deus que nos chamou a ser idênticos a Ele, porque fomos criados assim antes do pecado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não no aspecto físico, porque Deus é Espírito, mas no caráter, o caráter de Cristo. Os evangelhos não deram característica da cor do cabelo de Cristo, a cor dos olhos de Cristo, não deram características se ele era mais alto ou mais baixo, mas os evangelhos deixaram bem claro que Jesus Cristo é amor, em Jesus Cristo Ele é o príncipe da paz. Os evangelhos deixaram bem claro que Ele era longânimo, porque quando o injuriavam, perseguiam, Ele não fazia o mesmo. Os evangelhos deixaram bem claro que Jesus Cristo Ele era cheio de amor, que Ele era fiel, Ele foi fiel à promessa, Ele foi fiel ao Pai até a morte de cruz, e Ele nos chamou a ser idênticos a Ele no caráter. Então o papel do Espírito Santo, quando fala de fidelidade, é nos tornar idênticos a Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, no texto que nós lemos, capítulo 7, versículo 9. Por que temos que ser fiéis? Porque primeiro Deus é fiel. Olha o que está escrito: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então aqui o texto deixa bem claro, quando Deus chamou o povo do Egito, o povo que estava desconfiado, o povo que foi escravo mais de 400 anos, imagina como estava a emoção daquele povo, imagina como estava a confiança daquele povo para com outro homem. Foi necessário Deus, através da boca de Moisés, dizer: o Deus que está chamando vocês da escravidão, o Deus que está chamando vocês no meio da morte, é um Deus fiel, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E eu digo para você nessa noite, esse Deus que te tirou do mundo, esse Deus que te trouxe da morte para a vida, Ele é fiel. Cada promessa que Ele fez para você, Ele irá cumprir. É isso que nós temos que entender. Temos que ser fiéis, porque primeiro Deus é fiel, Ele cumpre as promessas. Imagine, hoje no mundo, ninguém confia em ninguém. É o melhor momento para a igreja se destacar, não pela eloquência dos pregadores, não pela linda música dos cantores evangélicos, mas pelo caráter transformado, uma vida que reflete a glória do Senhor, uma vida que reflete a santidade do nosso Deus. Estamos em dias maravilhosos para cumprir o que Jesus pregou ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que Ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu declaro que a partir de hoje nós iremos brilhar nesse mundo de trevas. Como? Sendo fiéis, fiéis nos compromissos, fiéis para com Deus, para conosco, porque muitos de nós perderam sonhos. Nós não nos perdoamos pelos nossos erros e nem perdoamos o nosso próximo. Temos que ser fiéis, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Olha o que diz em Apocalipse 19:11.
falando sobre a fidelidade de Deus. Apocalipse 19:11 diz assim: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A Bíblia em todo momento diz que Deus é fiel. Talvez você está perguntando, pastor, se Deus é fiel, porque eu estou passando por várias lutas. As lutas não são para te destruir, é para te deixar cada dia mais parecido com Ele. Porque Jesus Cristo, quando veio nesse mundo, Ele foi pisado, Ele foi humilhado, mas a cada dia mais Ele amou. É para provar o quanto somos fiéis à palavra. A luta vem não para nos destruir, para nos fazer grandes, para nos fazer brilhar na geração apagada. Por isso temos que ser fiéis. O nosso Redentor se chama fiel e verdadeiro. Não importa o que você está passando, Ele é fiel para mudar a sua história. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Eu queria que você anotasse. Eu não vou esperar você abrir. Então, você que trouxe caneta e papel, anote. Eu gosto de citar muito a Bíblia, porque eu preciso ser fiel às Escrituras. Eu preciso ser fiel a Jesus Cristo, que me deu uma mensagem. O arauto, ele é fiel ao rei. Eu preciso ser fiel ao meu rei, que me deu uma mensagem para confrontar os nossos corações. Tiago capítulo 1, versículo 16 a 18 diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Ele chamou a igreja para refletir a glória dele. Ele nos chamou para refletir o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade, a benignidade e a fidelidade dele. A única forma daquela pessoa que não crê em Cristo começar a crer é vendo Cristo nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, nos nossos comportamentos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2, continuando nesse entendimento que Deus é fiel, diz assim: recorda-te-ás de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui Deus está falando com esse povo. Ele é fiel, e a luta não é para destruir. Deus acaba de mostrar aqui a resposta que você veio buscar essa noite, ou que você está buscando na sua casa. Porque a luta, aqui diz que a luta que Deus permitiu no percurso daquele povo era para provar para aquele povo o que tinha dentro do coração. No meio da adversidade, Deus é tão fiel para conosco. No meio das lutas, o que está lá dentro é externado. É no dia da briga que você abre a boca e fala tudo que está dentro do seu coração. Não é isso que a Bíblia diz? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então as adversidades, as lutas vêm para provar se somos ou não somos fiéis. O povo, ele andou 40 anos no deserto murmurando, dizendo: Deus é fiel, mas vocês não têm sido fiéis. Pare para pensar. Você é fiel com esse Deus? Quando o dia mal vem, quando o dia de luta vem, você continua fiel? Olha, por exemplo, o livro de Abacuque. Abacuque no capítulo 3, no versículo 16, ele começa a sentir a presença de Deus, ele sente os seus joelhos tremendo, ele sente a presença de Deus de tal forma, e ele começa a dizer algo que só um verdadeiro adorador falaria. Ele diz: ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas, o rebanho arrebatado dos currais, reduzindo em simples palavras, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que me falte um mantimento, eu adorarei, eu exultarei o Deus da minha salvação. É no dia da adversidade, é no dia da escassez, é no dia da luta que Deus nos prova se somos fiéis
ou infiéis. É no dia mau que Deus vê os verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus Cristo diz para aquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu quero dizer para você nessa noite, a luta não é para destruir você, os dias maus não são para te destruir, mas é para provar o seu coração. Os dias maus provam o nosso coração, o que está lá dentro. Deus continua sendo fiel, e as lutas são para provar que nós não somos fiéis. É fácil adorar quando tudo está bom, é fácil adorar quando os filhos estão com saúde, é fácil adorar quando o casamento está uma maravilha, mas os fiéis adoram no meio da adversidade, como Jó perdeu filho, perdeu riqueza, e a mulher esperava murmuração, e ele dobrou o joelho e adorou ao Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus no meio do caos. Isso é ser fiel. Ele calou a boca de Satanás. Tem muito crente querendo pisar Satanás, mas vive como um ímpio. Da boca só sai palavra de maldição. Você quer calar Satanás, você quer pisar na cabeça do diabo. Seja fiel na luta, seja fiel na alegria, seja fiel nos dias bons, seja fiel no dia mau, e assim calará Satanás, porque o céu encherá de glória, e Deus olhará para ti e dirá: ali está um verdadeiro adorador. As lutas provam os nossos corações. É isso que diz Deuteronômio 8:2. Recorda-te de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Quantos deixaram de vir à igreja nos dias de luta e luto que estamos vivendo? Quantas pessoas abandonaram o Evangelho, não leem mais a Bíblia, não oram mais? É esse o momento que os verdadeiros adoradores se levantam. É esse o momento que os apaixonados pelo Senhor mergulham em águas mais profundas. Deus está levantando um povo diferenciado. Deus está levantando esses dias de morte. Deus está levantando esses dias de caos. Verdadeiros adoradores que adoram a Deus não pelo que Deus dá, mas para quem Deus é. São os verdadeiros adoradores. E é isso que Deus está provando nesses dias de coronavírus. O que está no nosso coração. É muito fácil encher estádios e cantar quando tudo está bom, mas quando tem um filho com fome, quando tem um casamento à beira do caos, quando o seu emprego está em risco ou já foi embora, que Deus prova se você é um verdadeiro adorador. É dia de provar o coração. Deus levanta um povo fiel. Só o Espírito Santo pode gerar fidelidade no nosso interior. A igreja perseguida, mesmo diante dos coliseus, mesmo sendo pendurado em estacas para ser queimado, aquele povo continuava adorando a Deus. Muitas histórias lindas de pessoas ali sendo comidas por feras selvagens, adorando a Deus. A verdadeira adoração de um fiel, ela impacta mais do que um lábio fraudulento, um louvor de boca fora. Deus levanta uma geração adoradora. Deus levanta um povo fiel, um povo que no meio do caos dobra o joelho e vê a glória do Senhor descer. Fidelidade, só o Espírito Santo pode gerar em nós. 2 Timóteo, que já citei aqui, capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha o que Paulo estava bem, estava, irmãos? Paulo estava na piscina, curtindo o hotel 5 estrelas, e ele decide escrever uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, vale a pena servir a Deus. Eu estou trocando de carro todo ano, Timóteo. Os melhores hotéis, tem motorista me buscando nos hotéis para que eu pregue a palavra. Timóteo, siga o meu exemplo. Foi assim que Paulo escreveu sua última carta, porque a carta para Timóteo foi a última carta. Foi? Não. Ele estava preso. Por quê? Estava pregando o Evangelho. Olha o que Paulo escreveu, o prisioneiro de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo.
continue adorando a Deus, continue glorificando ao Senhor, continue declarando: o meu Deus é fiel, continue declarando: o meu Deus cuida da minha vida. É isso que Paulo disse. Os versículos anteriores ele deixa bem claro: quem escreve é o prisioneiro de Cristo. As cadeias não me impedem de adorar, a luta não te impede de adorar, o dia mau não te impede de ser fiel. Deus levanta um povo fiel, Deus levanta um povo não interesseiro, que fica atrás da bênção e da vitória, mas um povo apaixonado pelo céu de glória, olhando para as nuvens, dizendo: vem, Senhor Jesus, eu já estou com saudade, eu quero dia e noite te adorar. Verdadeiros adoradores que Deus levanta em meio ao caos, um povo fiel. É isso que Paulo escreveu a Timóteo. Nos versículos anteriores ele diz: o soldado que foi convocado pelo aquele grande general, ele não se envolve com coisas desse mundo, porque ele só tem o interesse agradar aquele que deu a vida por ele. Seu general é Cristo, ele morreu para que eu e você fôssemos livres, não para viver o pecado, mas para render glória e adoração ao nosso Deus, na injustiça, na perseguição, na calúnia, com fome ou com fartura. Por isso que Paulo escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Deus te fortalece, meu irmão, nos dias maus. Deus te fortalece. Por quê? Porque Ele é fiel. Te pergunto: você é fiel? Somos fiéis? Porque é assim que nós somos taxados, os fiéis. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Somos fiéis. Deus é fiel. Fidelidade na vida do povo é o que Ele espera. Quando Ele te chamou do Egito, quando Ele te chamou do mundo, Ele fez uma aliança. Aliança, isso aqui na verdade é um anel que simboliza uma aliança, um compromisso de ser fiel. Deus chamou um povo que não era ninguém, um povo pequeno, um povo insignificante, um povo escravo, e diz: farei de ti uma grande nação, farei com que vocês comam o melhor da terra, farei de vocês serem cabeça e não cauda. Mas tem uma condicional: vocês têm que se manterem fiéis, porque eu sou fiel. Se vocês forem fiéis nessa aliança, comerás o melhor dessa terra. Olha o que está escrito, Deuteronômio 7:9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aqui ele deixou bem claro: Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. O Salmo 91 é muito mal interpretado. As pessoas abrem o Salmo 91 ali na estante mais alta da sua casa e colocam aquele salmo lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio. Mas não vive nada que Deus pede. A proteção é para quem tem aliança, a proteção é para quem tem compromisso, compromisso com as Escrituras, compromisso com a palavra de Deus. Deus diz: eu guardo os meus, aqueles que são fiéis, nos dias bons, nos dias maus, nos dias de paz, nos dias de guerra. Ele diz: estou com você em todos os momentos. Por quê? Porque Deus, Ele jamais nega aliança, mas quando nós falhamos, nós damos legalidade a Satanás cirandar as nossas vidas. Se você está passando por luta, pode ser por 2 motivos: ou Deus está te levando para um novo patamar de intimidade, ou é a consequência dos seus erros. Porque Gálatas capítulo 6 diz que de Deus não se zomba. Certamente que o homem semear, ele colherá. Deus é fiel. Nós que não somos fiéis, o Salmo 101, versículo 6, Salmo 101, 6 diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os dias de luta têm um propósito, os dias de caos têm um propósito, os dias de adversidade têm um propósito. Os olhos do Senhor estão neste lugar.
a glória do Senhor também, mas os olhos dele estão procurando um povo fiel, um povo que o honra no dia bom, no dia mau, um povo que o adora no meio da dor. Paulo e Silas na prisão, com as costas abertas por uma surra, diz que à meia-noite eles adoravam o Senhor. Eu declaro sobre a tua vida hoje: não tem luta que te cale, não tem adversidade que te pare. Eu declaro o poder do Espírito Santo na sua vida. O caos que você está vivendo, Deus vai te encher de um novo cântico, e as cadeias que te oprimem serão abertas, e todos em sua volta serão impactados pela glória do Senhor na sua adoração. O verdadeiro louvor vem nos dias de caos, porque não é interesseiro, é um coração rasgado diante de um Deus santo. Que aqui diz no Salmo: Deus procura esse povo, um povo fiel, para honrar o nome dele, para declarar a glória dele e levar a santidade dele em todos os lugares do mundo. Será que nessa noite Deus encontra algum fiel aqui? Será que você é fiel na sua casa? Será que Deus pode contar com você? Não é tempo de igreja, é sinceridade nas Escrituras que diz se você é fiel ou não. Deus procura, Ele está procurando. Deus quer muito mudar a sua vida, mas Ele espera algo de nós: fidelidade. Fidelidade é um ato de fé. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu creio em Deus, não importa o que eu estou passando, eu sei que Ele está cuidando de mim. Fidelidade é fé. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas duvidamos da provisão, duvidamos do cuidado de Deus, duvidamos das portas abertas, duvidamos dos milagres que irão acontecer. Fidelidade é um ato de fé. Fidelidade é um ato de obediência. Olha para a vida de Abraão. Não sabia para onde estava indo, ele largou a parentela e ele obedeceu o chamado. Fidelidade é se lançar no escuro, porque você tem convicção do Deus que mandou você pular e sabe que Ele cuida de você. Fidelidade é obediência. Gênesis 22:2 e 3. Olha o que Deus fez na vida de Abraão. Abraão, ele pegou o filho dele, o filho da promessa. Imaginou vocês ficar praticamente quase 100 anos esperando a promessa? Chegou a promessa e de repente Deus fala: pega o seu filho, sobe no monte, construa um altar e ofereça ele a mim. A Bíblia diz que Abraão, ele pegou o menino, ele pegou a madeira e ele subiu para aquele monte. E quando o filho dele perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o fogo, cadê o sacrifício? Abraão, na sua caminhada com Deus, sabia que Deus é fiel. Ele não sabia como, mas ele obedeceu, até o momento que ele estava pronto para matar o filho. Deus disse: basta. Fidelidade e obediência. Quantos de nós temos por nome fiéis, mas não obedecemos às Escrituras? Comemos o pecado no café da manhã e na janta. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Fidelidade é obedecer às Escrituras. Quando ali nós vimos que Moisés morreu, lá no livro de Josué capítulo 1 versículo 7, quando Deus chama ali Josué para substituir Moisés, ele diz: medita no livro da lei dia e noite, e não aparte o seu pé nem para a direita, nem para a esquerda. Deus levanta uma geração fiel, que não busca atalho, mas segue um caminho fiel ao Deus que mandou. Siga em frente. Eu declaro sobre a sua vida hoje, igreja, eu declaro sobre a sua casa: seja fiel, não importa a luta que está vivenciando, seja obediente, siga, não pare, não pare. Fidelidade é um ato de lealdade. Olha o que nós vimos na vida de Davi e Jonatas. 1 Samuel 18, 3 e 4. 1 Samuel 18, 3 e 4 fala a história de Davi e Jonatas. Diz assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também sua veste, até sua espada e seu arco e o seu cinto. Falta amigo fiel nos dias de hoje. Hoje os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão lotados, porque está faltando fidelidade na vida dos crentes.
Está faltando fidelidade na vida na nossa vida como líderes, fidelidade às Escrituras, fidelidade no compromisso com os nossos irmãos, fidelidade em guardar segredo, fidelidade em amar independente do erro do próximo. E aqui nós vemos aqui na vida desses dois amigos, nos dias maus, João manteve fiel a Davi. Seja fiel com o seu amigo, seja fiel com Deus, seja fiel nos seus relacionamentos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E eu quero citar alguns exemplos na Bíblia, já falei alguns de fidelidade. Abraão, eu já li aqui para vocês, subiu aquele monte e levou o filho, porque fiel, amigo. Olha a vida de José, Gênesis 39, do versículo 8 ao versículo 20, uma história de um homem fiel, um jovem que tinha promessa. Desde criança José tinha promessa, ele já tinha sonhos, ele tinha visão do futuro dele, mas ele só encontrou traição, decepção, caminhos de morte, mas no coração dele ardia a promessa de Deus vai se cumprir. E aqui nesse texto nós vimos que ele já estava ali na casa de Potifar, vendido como escravo, e ali a fidelidade foi provada. A mulher de Potifar já estava há tempo desejando, era um jovem, bonito, formoso, e ela desejava deitar-se com ele. Até que chegou um momento que não tinha ninguém naquela casa, e ela o grudou e disse: deita-te comigo. A resposta dele vai te surpreender. Para muitos crentes que não têm vergonha na cara, me desculpa falar, fala que a carne é fraca, porque na verdade a carne é forte, por isso que você não adora a Deus. Ele não arrumou desculpa, e ele simplesmente disse para aquela mulher: como farei tal coisa contra o meu Deus? Não se entregue ao pecado, seja fiel até a morte, mas não negue o seu Deus. José, ele preferiu ter tido ali, na verdade ele preferiu abrir mão de tudo, abrir mão do conforto daquela casa, do caráter dele que foi colocado em dúvida. Ele abriu mão de tudo para se manter fiel às Escrituras. Como você tem se comportado diante dos pratos que o inimigo tem colocado? Como você tem se comportado diante daquilo que é colocado na sua frente? Deus te chama, seja fiel até a morte. Foi o que José fez. Ele preferiu servir a Deus do que se entregar às paixões carnais. Quantas pessoas, diz a carne é fraca, se entrega a um jugo desigual, se entrega a um relacionamento sexual fora do casamento. Deus levanta um povo fiel até o fim. José se manteve fiel. Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 24, contando a história dos heróis da fé. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou a riqueza. Moisés recusou ser o governador do Egito. Moisés recusou tudo que o mundo oferecia, porque ardia algo no coração dele, que o dinheiro não dá, a riqueza não dá, a posição social não dá. Ardia no peito dele um desejo de conhecer esse Deus na intimidade, um desejo de andar na presença desse Deus. Eu quero dizer para você, Deus está levantando uma geração que irá andar em intimidade com Ele, uma geração que irá conhecê-lo no secreto e mergulhar profundo na presença dEle. Mas há uma condição: seja fiel diante das propostas que o mundo te dá. A Bíblia diz aqui em Hebreus 11, 24, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha uma riqueza maior, era a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada desse mundo. Quantos estão hoje afastados da igreja e não conseguem voltar? Por quê? Porque um dia foram infiéis e abriram mão da glória do Senhor, abriram mão da presença do Senhor para curtir o prazer transitório do pecado. Seja fiel até a morte, mas não negue esse Deus. Olha a vida desses homens. Esses homens não morreram. Pastor, você pode dizer que eles estão enterrados? Não, até hoje eles estão falando conosco. Eles deixaram não uma herança, eles deixaram um legado. Deus levanta uma geração não preocupada com a riqueza desse mundo, mas com a glória dele, deixando um legado para a próxima geração. Deus te chamou como um fiel para impactar essa geração, sendo fiel em tudo. Assim foi a vida de Moisés. Aqui nós vemos também os heróis de Davi, que está aqui em 2 Samuel 23, 8 e 9. 2 Samuel
capítulo 23, versículo 8 e 9, fala ali daqueles valentes de Davi, e diz assim: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Gesebe Bassebete, filho de Tequemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o Ezenita, que se o pusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Homens que não morreram estão registrados nas Escrituras. Deus levanta uma geração para estar escrito na história da humanidade como um povo fiel no meio do caos. Deus levanta uma geração que honra o nome dele no meio da luta, no meio do caos. Homens que não serão esquecidos. Quantos anos se passaram? Mais de 3.000 anos. E o nome desses homens, por mais que são até difíceis de pronunciar, mas estão escritos aqui. O seu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. O seu nome jamais vai ser esquecido, porque eu tenho certeza que a palavra está falando no teu coração. Está falando no teu coração. Vale a pena ser fiel. Não se entregue ao pecado, não se entregue ao prazer, porque estará escrito na eternidade. Homens imortais, pessoas imortais que Deus está levantando. Olha a vida de Daniel. Daniel capítulo 6, do versículo 7 a 10. Daniel capítulo 6, versículo 7 a 10, eu quero que você abra comigo. Daniel capítulo 6, versículo 7 a 10 diz assim: todos os presidentes do reino, os capitões e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram e promulgaram um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Como eu já disse, é fácil adorar quando tudo está bom. Nós vimos aqui que estava em risco era a vida de Daniel. Homens tramaram contra ele. Um homem justo, um homem reto, um homem que tinha intimidade com Deus. Uma armadilha sendo preparada para ele. A Bíblia diz que ele não temeu a própria morte, mas ele manteve fiel na sua vida de oração. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje. Uma pandemia tirou a oração de muita boca. Uma pandemia tirou a leitura da Bíblia de muitos que se diz fiéis. O medo da morte afastou as pessoas do ciclo de oração. O medo da morte afastou as pessoas das escrituras. O medo da morte afastou as pessoas da igreja. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não temeu a morte, mesmo mediante a morte. Ele abriu a janela, dobrou o joelho 3 vezes ao dia e adorou o Senhor. Eu quero declarar que nesses dias de caos, aqueles que mantêm fiel, eles verão milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Foi o que Daniel fez. A geração de hoje fica pedindo sinais, a geração de hoje fica pedindo milagre, mas não aguenta uma adversidade, uma perseguição. Já para de orar, já para de buscar, já para de ler a Bíblia. Deus quer levantar no meio do caos uma geração que não se inclina, como os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, diz que estava ali o edito do rei, dizendo: aquele que não se inclinar diante da minha imagem será lançado na fornalha ardente. Diz que aqueles homens se manteram
fiéis. E aumentaram 7 vezes ou mais o fogo daquela fornalha. Foi para que aquela nação se curvasse diante do Deus vivo. Aqueles que são incrédulos se curvarão diante de Deus quando vê o povo de Deus não se curvar diante da luta, diante do caos. O incrédulo só se curva diante de Deus quando vê o povo de Deus de pé diante da luta, adorando a Deus no meio da morte, adorando a Deus no meio da fome. Aqueles que não temem a Deus começaram a temer. Foi o que aquele rei fez. Aquele rei soberbo, orgulhoso, teve que reconhecer que havia um Deus. Por quê? Porque 3 homens decidiram ser fiéis. Não importa a minha vida. Como Paulo escrevendo, ele diz: já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia. Deus procura adoradores fiéis. Deus procura um povo que não adora de boca, mas em espírito e em verdade. Deus procura um povo fiel em palavras, fiel em atos, que nada os tire da presença dele. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 6. Assim está escrito na palavra do Senhor: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao 3º dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Olha o que a fidelidade na nossa vida nos faz. A Bíblia diz que aquele rei estava doente. O profeta mesmo foi levar uma palavra dizendo: certamente morrerás. Mas a oração de um fiel é respondida. Aquele homem, ele virou no canto da sua cama e ele orou. Não é uma oração eloquente que vai trazer resposta, não é uma oração de grito que traz resposta, mas é a oração de um fiel, é a oração de um adorador, é a oração de um que andou com Deus, de um que serviu a Deus durante toda a sua vida, é a adoração de um que viveu para a glória de Deus, que será respondida. E Deus mandou o profeta dizer: acrescentarei 15 anos na sua vida. Vale a pena ser fiel, porque as nossas orações não caem por terra, porque a fidelidade nos dá vida abundante, além de uma resposta rápida nas nossas orações. Mateus 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito Deus coloca. Talvez você está dizendo: ah, Senhor, são poucas pessoas que eu estou cuidando. Ah, Senhor, tem poucas almas em minha volta. A minha célula tem pouca gente, na minha igreja tem pouca gente, eu tenho poucas pessoas para visitar. Seja fiel no pouco, porque sobre muito Deus te colocará. Amém? Vale a pena ser fiel. A fidelidade também traz alguns privilégios de participar do governo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e será quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Vale a pena ser fiel até o fim. Começar não é difícil, difícil é se manter fiel na caminhada. Deus levanta nessa noite um povo fiel. Eu queria que o pessoal do louvor me ajudasse.
Eu queria que você ficasse de pé. Estarei lendo o último versículo essa noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Eu quero concluir essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Se você buscava intimidade com Deus, se você buscava a presença de Deus, eu tenho certeza que Deus está queimando o seu peito. Eu quero concluir essa mensagem com esse texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz à igreja: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É no dia mau que Deus conhece os fiéis. Jesus Cristo, Ele deixou bem claro que no mundo teríamos aflição. Jesus Cristo foi bem claro que Ele nos enviava como ovelha para o meio de lobos famintos. Jesus Cristo nunca nos enganou. Ele nunca diz que só teria rosas, mas Ele diz que teria espinhos. Ele não diz somente para começar. Aqui, praticamente 70 anos depois que Ele morreu e ressuscitou, João, um discípulo amado, teve uma visão na ilha de Patmos, e Jesus Cristo enviou carta. E essa noite Ele está escrevendo para você que está aqui, para você que está na sua casa. Hoje Jesus Cristo está mandando uma mensagem através do profeta fiel às Escrituras. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei das suas lutas, eu sei das tuas dificuldades, eu sei das suas perseguições. Os dias serão maus, as lutas aumentarão, a fome, a escassez, o desemprego tende a aumentar, a traição e a discórdia pode triplicar. Jesus Cristo está dizendo que Ele busca um povo fiel. E Ele continua aqui dizendo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para serem posto à prova. O ouro sendo precioso, ele é provado no fogo. E você é mais precioso que o ouro. E é a prova que traz o brilho da glória do Senhor. É a perseguição que separa quem é e quem não é. É o dia mau que prova os verdadeiros adoradores. É o dia de luta que prova aonde está o nosso coração. Jesus Cristo deixou bem claro: a perseguição, a fome, a escassez não era para destruir o povo. Irmão, o dia de coronavírus, do Covid, não é para te matar, é para te provar que você nunca serviu a Deus. É para te provar que você nunca foi fiel. É para te provar que você nunca entendeu o que é ser um adorador. É no dia mau que os adoradores aparecem. Os falsos profetas somem no dia mau, porque eles têm medo da morte, eles têm medo da perseguição, eles não têm convicção da vida eterna, eles não têm a convicção que Deus nos livra de todo o mal. Mas nessa noite, Deus está te chamando a ser fiel às Escrituras, a ser fiel a esse Deus que é fiel. E Ele continua dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa está no céu. Dinheiro nenhum desse mundo te dará a vida eterna.
nenhuma promoção, nada nesse mundo pode te dar a paz que excede todo entendimento. Eu queria que você fechasse seus olhos, você aqui, você na sua casa. Quem é você, pastor, para estar falando isso? Eu sou aquele que foi forjado no fogo. Com a minha família, passei dias de não ter o pão na mesa, mas continuei fiel. Eu não ganho salário para estar aqui nessa igreja pastoreando, mas continuo fiel. O dia mal chegou, também estou afastado do meu emprego, mas continuo fiel. Meu salário foi reduzido, mas continuo fiel. Saí da minha casa mais de 25 quilômetros para vir aqui neste local, 4 dias durante a semana, independente se vai estar cheio ou se vai estar vazio, porque eu quero a glória de Deus. Eu quero o meu rei, falando naquele dia glorioso, entra no descanso eterno. A Bíblia diz: ser fiel até o fim, a coroa de glória te espera. O céu de glória é para os adoradores. Ele diz ao vencedor: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Talvez você não tenha intimidade com as escrituras. A morte que você conhece hoje é a porta para levar o cristão, aquele que é fiel, para o descanso eterno. Mas para aquele que não é fiel a Cristo, vai ter a segunda morte, a morte eterna. E diz que aquele que for fiel até o fim não experimentará a segunda morte, a morte eterna. Com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu não vim aqui para te julgar. A Bíblia diz que em João 16, versículo 8, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que vai te convencer nessa noite se você é ou não um adorador fiel. É o Espírito Santo que vai te convencer se você precisa ou não mudar de vida hoje. Pai querido, eu oro por cada um que está ouvindo essa mensagem aqui na igreja e nas suas casas. Eu creio nas Escrituras, porque Tu és um Deus fiel. A Tua palavra não mente. Haverá o juízo, haverá a segunda morte. Sabemos que a tendência é dos dias piorarem, mas eu oro, como Jesus intercedeu por Pedro, dizendo que Satanás queria peneirá-lo, e ele rogou ao Pai pela vida de Pedro. E eu rogo por cada irmão que está aqui presente, eu rogo por cada um que está ouvindo essa mensagem agora. Pai querido, começa a aquecer, começa a forjar esse coração, a fidelidade, começa a gerar a verdadeira adoração nessa boca, começa a gerar o verdadeiro gemido nesse coração. Espírito Santo, nos põe à prova agora, se há em nós a verdadeira adoração. Espírito Santo, vai quebrando o coração mais duro. Coloca um espelho na nossa frente. Deixa Ele te mudar nessa noite. Não se engane, haverá o juízo. Não se engane, só os fiéis entrarão no descanso eterno. Só os fiéis passarão pela adversidade. Só os fiéis combaterão o bom combate e chegarão diante do trono de glória dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu não te neguei, porque eu fui fiel à tua palavra, às Escrituras, porque o Senhor foi fiel em me amar. Enquanto adoramos, eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. Enquanto adoramos, a presença do Espírito Santo vai tomar a sua sala, esse ambiente do prédio. Abra o coração. Deus quer mudar a tua história hoje. Deus está te preparando para aquilo que está vindo pela frente. Sinta essa presença, sinta essa glória. Oh, aleluia. Você
Gera agora vida, gera agora vida, gera agora vida, aonde a morte reinava, entre agora vida, aonde havia pessoas frias e diferentes, seja aquecido agora. Você vai chamar o Espírito Santo e ele vai aparecer na tua vida agora como nunca. É um ato de fé. Se entrega agora a esse Deus. Se você está aqui nessa noite, está distante desse Deus, eu queria que você só estender sua mão dizendo: pastor, eu quero mais de Deus. Se você está aqui nessa noite, entendeu a mensagem dizendo: eu quero ser esse fiel que eu ouvi na mensagem, estenda sua mão que os obreiros aqui da igreja irão até você e irão orar com você. Aqueles que têm orado comigo, pode acompanhar essas pessoas e orar por elas aqui agora. Agora eu quero desafiar você na sua casa. Essa igreja tem experimentado o fogo de Deus queimando no peito. Você na sua casa, é um ato de fé. Põe a mão no seu coração e feche seus olhos. Espírito Santo, aqueles que levantaram a mão aqui, aqueles que estão assistindo os seus lares, começa agora uma obra nova. Começa agora a queimar no seu peito. Começa a incendiar suas vidas agora. Espírito Santo, eu declaro os que estavam distantes, afastados do Evangelho, afastados dos teus caminhos, distante da tua glória, com o coração indiferente, frio. Espírito Santo, começa a queimar agora. Começa a aquecer essa alma agora. Começa a incendiar essa vida agora. Espírito Santo, vai encher
vídeo, mas vamos continuar orando aqui na igreja. Você que está aqui no vídeo, eu te convido. Se você tem necessidade de ser tocado pelo Espírito Santo e sentir Deus, eu te convido, eu te desafio, venha nos visitar. E não deixe de assistir os nossos vídeos no canal e compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família nesse mês da família. Seja fiel até o fim. Nada nesse mundo pode nos tirar a alegria da vida eterna. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua adoração. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.